Então hoje eu vou explicar exatamente como lidar com frequências, o que está acontecendo nesse turbilhão de emoções que está havendo nos últimos meses, não é nem na última semana. Boa noite, André. Boa noite. Boa noite, Francisca. Então, a live de hoje é para explicar sobre frequências, o que está acontecendo com a frequência da Terra, por que estão havendo uma incidência tão grande de doenças mentais, entre outras coisas, e por que está todo mundo com umas emoções tão afloradas e está tudo tão confuso. Esse é o objetivo da live. Tentar explicar para vocês o que está acontecendo e o que a gente pode fazer a respeito disso, porque sim, a gente pode fazer algumas coisas para mudar isso, para mudar a nossa frequência e para conseguir acompanhar o que está acontecendo. Boa noite, Elizabeth, boa noite a todos. Pode ser, infelizmente não. Então vamos lá. Vou começar porque eu não posso me estender muito também. No caso, sobre a rotação da Terra, tá? Ela tá mais rápida, isso todo mundo sabe, já foi provado cientificamente, por isso que os dias parecem menores e parece que tá tudo andando mais rápido. Sim, está tudo andando mais rápido. Sobre vibração, a vibração da Terra se manteve estável por milhares de anos, variando entre 7 e 8 Hz. Hoje, a vibração da Terra está vibrando em mais ou menos próximo a 100 Hz. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o cérebro humano não está suportando a vibração da Terra. Por isso essa incidência grande de problemas mentais, de interferência na psique da gente, na fisiologia da gente, tá realmente... Fixar no comentário agora. Boa noite. Então, o que acontece? Se a gente não acompanhar essa vibração que mudou, o nome dessa medição é medição Schumann. Quem quiser procurar pode olhar em algum aplicativo de busca, vai entender o que eu estou falando. Isso é uma coisa muito séria, porque já vem acontecendo há anos, começou antes da pandemia a aumentar muito, e as pessoas estão achando que tá normal e não tá, não é normal a gente acordar cansado. Eu não sei se está acontecendo com vocês. A gente acorda cansado e a gente passa o dia cansado como se não tivesse dormido. A impressão que se dá é que está sempre cansado, sempre com sono, geralmente emocionalmente abalado. Qualquer coisa atualmente se torna um grande problema. Coisas que nem são problemas se tornam problemas. Se vocês olharem na volta, a cada 3 pessoas que vocês falam, 2 estão se queixando de problema no relacionamento, ou problema no trabalho, ou problema com alguém do trabalho, ou coisa parecida com isso. E isso não é por acaso. Isso é exatamente por causa da frequência. A frequência da Terra aumentou, a frequência do nosso cérebro não está suportando a frequência da Terra. A Terra está fazendo isso por quê? Porque sim, porque ela faz isso em cada milhões e milhões de anos e está acontecendo agora, só que nunca teve tão alta. E aonde entram as frequências nisso, que é o que eu tenho conversado. Vocês colocam lá nos meus posts pedindo ajuda e me perguntando o que fazer, e eu falo e não consigo colocar links. A gente pode enganar o cérebro. A gente pode fazer o cérebro da gente pensar que está feliz, por exemplo, num momento que está péssimo. E isso não é difícil, é fácil. Sim, vocês podem consultar um psicólogo, vocês podem fazer vários tipos de terapias alternativas, tem muitas. Mas não pode ficar parado, porque é uma forma de extermínio, se a gente for ver por esse lado. As pessoas não estão acompanhando, o número de suicídios é muito grande, o número de doenças mentais mais do que quadriplicou, e isso não está parando de acontecer e não vai parar de acontecer. É esse o problema. As pessoas não estão acompanhando, não estão conseguindo acompanhar o que está acontecendo com a Terra, vocês entendem? A gente precisa aumentar a nossa frequência. Como faz isso? Existem sons que estão no aplicativo vizinho, naquele que vocês escutam música, que vocês veem filmes. Naquele aplicativo
existe uma coisa chamada frequência. E existe uma frequência para cada situação. Existe uma frequência para depressão, ela varia entre o número X e Y. Existe uma frequência para problemas cardíacos, existe uma frequência para ansiedade, existe uma frequência para pânico. Por quê? Porque o cérebro ele tem que vibrar de acordo com o que a gente está sentindo. Exemplo, uma pessoa que está em depressão, a variação dela, ela fica em torno de 50, 30. Se a Terra está vibrando a 100, vocês têm ideia do que é esse peso em cima, não só do cérebro, do corpo inteiro da gente, dos vasos sanguíneos, de tudo. Tá tudo entrando em pane. Por esse motivo estou falando, existem frequências para isso. Frequências combinadas umas com as outras, que não precisa, se puder contratar um terapeuta para conseguir chegar à frequência certa, perfeito. Tem gente aqui que faz tratamento comigo que entende o que eu estou falando. Algumas pessoas daqui já sabem do que eu estou falando. Mas quem não sabe, existe uma frequência, por exemplo, você está com uma relação com um narcisista, sofrimento profundo, abuso em casa, algo parecido com isso. Vai procurar um terapeuta? Vai procurar. A polícia também vai procurar. Mas existe uma frequência para aliviar essa dor, entendem? Para frequências, notas musicais têm frequências. E essas frequências, elas trabalham o cérebro da gente soltando serotonina. Quando a gente não está bem, a gente solta um tanto de cortisol que é insuportável para o corpo. Atualmente, estamos soltando muito mais cortisol do que o normal. Qual é o objetivo? É parar de soltar esse cortisol e começar a soltar a serotonina, que é o hormônio da felicidade. Por pior que estejam as coisas, a gente precisa subir a frequência. Seria lindo eu dizer para vocês agora, se a gente encheu o coração de amor, a gente pensar só coisas boas, a gente desejar o bem pro próximo, isso vai aumentar a frequência? Sim, isso vai aumentar muito a frequência. Vai aumentar, mas nem todo mundo consegue isso. Tu vai falar para uma pessoa que está em depressão, olha, agora tu levanta da cama e reage e começa a pensar positivo que vai dar tudo certo. A pessoa que está em depressão, ela não vai entender dessa forma. A pessoa que está em crise de ansiedade, quem tem crise aqui deve saber do que eu estou falando, a crise de ansiedade é uma coisa muito séria e não é levada a sério, entendeu? As pessoas imaginam que a ansiedade seja só estar ansioso e não é. Ela tem sintomas físicos, a pessoa sente como se estivesse sufocando, tendo um infarto, e tu não pode chegar para aquela pessoa simplesmente dizer respira, te acalma, toma uma água. Ela não vai tomar uma água, ela não vai melhorar com uma água, entende? Ela precisa mudar a frequência do cérebro e mudar a respiração dela. Então tudo isso que eu tô falando é para dizer que tudo envolve frequências. Existem tratamentos ótimos fora frequências? Existem medicações? Existem medicações. As medicações vão resolver a frequência? Não. Elas vão resolver o problema, mas elas não vão direto na frequência do cérebro de vocês. Ou seja, a gente precisa aumentar a frequência do cérebro para acompanhar a frequência da Terra. Se a frequência da Terra foi de 7,83, que ficou milhões de anos, para perto de 100, a gente tem que aumentar a frequência do nosso cérebro, da mesma forma. Faz como isso? Escutando frequências. Quem quiser pode me chamar no privado, ontem eu tinha dito isso, pode me chamar no privado em mensagem, eu auxilio, eu indico a frequência da rede vizinha, eu digo qual frequência que seria melhor para o problema que vocês estão passando agora, que pode ser depressão, pode ser ansiedade, pode ser medo, pode ser alguma fobia, pode ser qualquer uma dessas coisas, tá? Esse momento é um momento emocional, extremamente emocional. Se vocês pararem para olhar na volta, todo mundo tá com emoções à flor da pele. Um problema que antes seria resolvido com uma conversa, hoje em dia não tem mais como. A gente não tá mais conseguindo conversar, as pessoas não estão mais se ouvindo. E isso não é culpa de ninguém, entendeu? Isso é vibração. A vibração nesse momento é essa. É uma vibração muito baixa do cérebro,
uma vibração muito alta do planeta Terra.